Se português pode te garantir uma aprovação no concurso público, por que tanta gente ainda erra o básico? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu estudo e como esse método de estudo melhorou o meu percentual de acerto nas questões e nos simulados e também nas provas que eu venho fazendo frequentemente. Fala galera, sou o Lucas Morrone do canal Morrone Aprovação e eu estou nessa jornada aí para conseguir a tão sonhada nomeação no cargo tão almejado da PRF e eu vou mostrar para vocês na prática como eu faço isso daí. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu amigo Leandro que forneceu os equipamentos dele para gravar esse vídeo. Muito obrigado. Agradecer também o Bruno Aguiar, que me passou esse bizu e me divulgou no Instagram dele, me deu todo o apoio para continuar seguindo nessa jornada, né, que é estudar e mostrar como é a rotina de estudo para vocês, tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito que a educação muda o mundo, a educação muda as pessoas e ela pode transformar a nossa vida, tanto financeiramente quanto profissionalmente, né? E a gente ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como que eu faço isso daí, pessoal. Então, bora, gurizada, estudar essa matéria tão abençoada, tão temida por alguns, amada por outros, por mim amada. Eu amo essa matéria. E foi esse método aqui que me ajudou a, né, quase gabaritar elas em algumas provas, nos simulados já gabaritei. E eu vou mostrar como esse método aí me ajudou bastante. E que, que me ajudou bastante pode ajudar vocês também. Pessoal, hoje eu estudo português só por questões, só na prática. Teoria quase zero, não vou dizer zero para vocês quando eu erro algum termo bem específico. Um exemplo, errei uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu vou lá na teoria e leio, né, o que que ela faz, para que que ela serve, qual a função daquela partícula que é o quê. E daí isso me ajuda a entender bastante como ela funciona. Pessoal, para começar, eu filtro questões do CESP-Sebrasp, que é a banca organizadora da Polícia Rodoviária Federal. Modalidade, eu coloco certo ou errado. Eu tiro as questões anuladas e desatualizadas, que isso daí não vai ajudar muito para mim, né? No meu estudo. Questões não resolvidas, somente questões não resolvidas. Área de formação e área de atuação eu não coloco, porque a CESP, ela cobra o mesmo português para quase todos os cargos. O único que ela tende a mudar muito é quando ela vai cobrar uma prova específica de professor de português. Mas mesmo assim vocês podem aprender com aqueles termos, porque sempre vai agregar algo na lacuna de vocês, né, pessoal? Então vamos lá, eu filtrei aqui já. E vamos lá, pessoal. Primeira questão filtrada é interpretação e noções gerais de compreensão, interpretação de texto, né? Que essa questão aqui vai ser preciso ler o texto, obviamente, né? Então, uma dica para vocês, né? Pode ser meio óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Vocês sempre leiam o enunciado da questão, pessoal, para ver o que que a questão pede, para vocês não perderem tempo na hora da prova, porque cada minuto perdido, cada segundo conta, né, pessoal? Às vezes vocês não conseguem entregar uma, duas questões por conta do tempo que vocês perderam. E ainda mais uma prova de Polícia Rodoviária Federal, que são 120 questões, mais o simulado, mais a redação, né? Então isso demanda bastante tempo e cada segundo que vocês ganham vale muito a pena para vocês fazerem a prova com tranquilidade. Só, a primeira questão é uma questão de interpretação de texto. Então, não tem muito o que falar aqui nessa questão, né, pessoal? Vocês leiam o texto. Como é o jeito que eu gosto de ler o texto, pessoal? Eu gosto de ler o texto período por período, tá? Ah, o que que é período, período, Lucas? De ponta a ponta, pessoal. Começo lendo aqui, até esse primeiro período aqui. Porque aqui, vocês verem que o texto é relacionado ao racismo, né? Então a gente lê aqui, lê todo esse texto para entender porque a pergunta pede, depende-se da leitura do texto, né? Então é o texto inteiro, não depende-se só da leitura de um parágrafo. Vamos supor que eu li esse texto aqui e tá errado. Tá. Ok, eu acertei, mas vamos supor que eu errei essa questão. Eu vou lá no comentário, nos comentários, e vejo o comentário do colega aqui, ó. Colega do Pedro Oliveira. Infere-se do texto que todas as gerações negam a discriminação contra as mulheres, apesar de a geração dos que nasceram no novo milênio ser a que menos percebe a discriminação do gênero. O Pedro, ele achou o ponto do texto, né? O texto vai ter esses pontos que vão discordar da questão ou vão concordar com o gabarito da questão, né? A CESP sempre tem esses pontos chaves no texto.
que geralmente para responder o texto todo já vai ter um período do texto ali que vai falar sobre a pergunta que a Sebrasp está fazendo para vocês. Caso vocês acertem a questão e saibam, né, de cabo a rabo o que a questão pediu, eu recomendo vocês acertarem e já ir para a próxima questão para vocês não perderem tempo, vocês focarem no que vocês estão errando. No caso, vamos lá para a próxima questão, pessoal, para vocês verem como é que é. Por que que eu não filtro a questão, tá? Porque quando eu coloco sem filtro, vai cobrar exatamente o que o Sebrasp vem cobrando nas provas, né? Como se fosse uma prova da Sebrasp, interpretação de texto, sintaxe, reescritura de texto, né? Que o CESP pede muito. E isso aí vai facilitar vocês na hora de fazer os simulados. Vocês vão verem que muda bastante a vida de vocês trabalharem só por questões. A segunda questão também é uma interpretação de texto, e eu faço a mesma coisa da primeira. Respondo. E quando vocês fizerem muita questão de Sebrasp, vocês vão entenderem essa diferença de inferência e a segunda aqui, ó, que vocês vão verem, ó, e deprende-se. Qual a diferença de deprende-se e infere-se? Deprende-se é o que está no texto, e infere-se é o que tu pode inferir do texto, né? É o que tu pode. É a diferença de interpretação e compreensão. Interpretação, cada um interpreta de uma maneira, né? A banca dá uma lacuna ali para tu interpretar, ela aceita até tal ponto, né? Você não pode extrapolar, que às vezes o Sebrasp faz muito isso, extrapola muito nos textos, e vocês têm que ter essa balanceada, essa jogadinha de quadril com o Sebrasp. Isso aí vocês vão tendo fazendo muitas questões, né? Que é o que eu faço aqui e ajuda bastante na hora de responder as questões. Quando vocês se depararem com uma questão de sintaxe, né, que é a próxima aqui questão, ou outra matéria de português que não seja relacionada à interpretação de textos, vocês vão responder a questão aqui e vocês vão ver se vocês sabem ou não sabem. Se vocês sabem, faz aquilo lá que eu falei no anteriormente, faz e vai para a próxima questão. Caso vocês errarem a questão, né, que foi o caso de acontecer agora aqui, eu vou só tirar isso daqui. Caso vocês errem a questão, vocês venham pro comentário dos alunos, né, que nem eu fiz anteriormente. E aqui, ó, essa questão aqui é uma questão meio, né, controversa. O primeiro comentário aqui já do Bolsonaro emo já trocou. Vamos ver aqui, a questão se limitou aos trechos mencionados e não ao texto como um todo. Errei, olha aqui, ó, vamos lá. Vamos comentário do Jonas Torres. Todos reconhecem a discriminação, mas não reconhecem a discriminação da existência de racismo, que é machismo. Eu pego esse comentário aqui do Jonas Torres, eu tô dando só um exemplo para vocês, né? Porque essa questão aqui é relacionada a texto, e eu colo no meu caderno de erros. Eu sempre tenho um caderno de erros para todas as matérias, pessoal. Isso aqui é bom para quando chegarem perto da prova, né, vocês uh, revisarem tudo que vocês erraram, para vocês melhorarem a lacuna de erro de vocês, o que vocês mais erram. Vocês vão ver, ó, eu tô errando mais sintaxe, eu tô errando mais morfologia, mais ortografia. Vocês vão ver qual lacuna vocês estão errando mais e vão focar, vão demandar, vão investir mais tempo na lacuna que vocês não estão aprendendo, né? Como português é uma matéria muito complexa, eu recomendo que vocês façam um caderninho de erros, né? E estudem junto com questões. Essa mistura dos dois vai ajudar bastante vocês. Ah, e caso, por exemplo, surgiu uma dúvida, eu não consegui ler um PDF, eu não consegui achar no caderno de erro, eu não consegui achar nas questões, pesquisem um vídeo no YouTube sobre o conteúdo que vocês estão com dúvida, que tem inúmeros professores ótimos que vão, com certeza, vão explicar para vocês e vocês vão conseguir entender. A didática dos professores de português dos concursos é muito boa e é muito difícil vocês não aprenderem, pessoal. Qualquer um pode aprender com a didática deles. E a princípio é isso, pessoal. Eu não vou fazer aqui muitas questões para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês já entenderam, né? Eu vou falar de novo. Quando vocês erram a questão, vocês vão nos comentários, anotem no caderno de erros o que vocês erraram. Depois, caso vocês quiserem, né, fazer, eu errei questão sobre crase. Faz umas 10 questãozinhas de crase, só para vocês verem, né, e não errarem mais. Eu errava muita questão de crase, comecei a fazer só questão de crase e agora dificilmente eu erro uma questão de crase. Isso aí é o resultado da prática, né, pessoal?
Português é uma matéria que você tem que treinar todos os dias. Todos os dias. É isso que eu recomendo para vocês, que daí vocês vão facilitar, né, a vida de vocês, porque não adianta. Português vai ser cobrado em todas as provas e não tem jeito, pessoal, principalmente nas carreiras policiais. A última vez. Ainda bem que tá tudo gravado, tá tudo gravado aí. Tá tudo gravado. Não, eu tô. É os bastidores. Vou finalizar agora. Pessoal, é esse o jeito que eu estudo língua portuguesa, que me ajudou bastante. Treinem todo dia, pratiquem todo dia, façam questão todos os dias. Não esperem o edital abrir, porque português é uma matéria que cai em todos os concursos. Isso me ajudou bastante, pessoal. Continuem praticando, não tenham medo de errar. Se vocês errarem, não fiquem frustrados, não fiquem tristes. Se acertarem, não fiquem na soberba, né? Porque toda hora a gente vai ter uma lacuna para preencher no nosso conhecimento. Todo dia a gente aprende algo novo. E principalmente o português, que é uma matéria tão cobrada nos concursos públicos e que pode fazer a diferença na aprovação de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like, comentem, né? Deem sugestão de vídeos. Quais outras matérias vocês querem ver eu fazendo? Vocês querem ver eu estudando? E muito obrigado, pessoal. Para finalizar, eu quero deixar um versículo bíblico para o pessoal que estuda para concurso aí, que eu sei que essa jornada aí não é fácil. E Salmos, livro 37, o 5º versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entreguem o caminho a Deus, pessoal. Continuem, não desistam dos seus sonhos, que a nossa hora vai chegar. É isso, pessoal. Pertenceremos. Obrigado.